Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que por aqui entrarem, ou para você que está assistindo esse vídeo gravado. Fica, como sempre, o nosso boa noite. Seja muito bem-vindo. Bom, seguindo o cronograma e o nosso compromisso de todas as quintas-feiras à noite, estamos aqui hoje, mais uma vez, cumprindo mais uma etapa da nossa jornada para o empreendedorismo. E hoje, muito feliz, porque não estou sozinha, teremos convidados de peso, que são os nada mais, nada menos do que os heads da Prime Smart House. Né? Melhor do que eu, eles vão poder entrar aqui, vão poder se apresentar, vão contar um pouco da história da empresa, assim como eles vão contar também as dificuldades que eles passaram, desde lá o começo até hoje em dia. Eles que têm no seu planejamento estratégico desse ano atingir aí o 7º dígito de faturamento, então nós não estamos falando com qualquer um, vão nos contar que não foi sempre um mar de rosas, né? Então eles vão nos contar quais foram os obstáculos, como que eles superaram esses obstáculos, né? Como que eles recalcularam rota e como eles chegaram até onde eles estão hoje. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Estou com eles aqui entrando, já vou acenar, fazer os ajustes tecnológicos aqui, para que eles possam vir aqui comigo, contar um pouquinho da história deles para vocês. Aqui, solicitando para compartilhar com conexões feitas, muito bem, boa noite. Boa noite, boa noite, Raquel, boa noite a todos aqui presentes hoje. É um prazer poder contar com vocês e participar aqui, poder contar um pouquinho da nossa história, né? Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. É uma alegria imensa da minha parte ter vocês aqui comigo, contando um pouco da história de vocês, deixando, né, o pessoal conhecer um pouco e todo mundo perceber que a gente, quando tem alguma dificuldade, a gente pensa que é só com a gente, né? Sou só eu que estou passando por aquilo. Então, nada melhor do que trazer aí grandes casos de sucessos e vocês teriam que começar essa sequência. Então, eu queria que vocês, melhor do que eu, apresentassem, né? Antes de mais nada, quem é a Prime, né? Do que nós estamos falando? Bom, eu acho que em primeiro lugar, né, para a Prime hoje, né, falar um pouquinho de mim e do Léo, né? Então, eu sou o Guilherme, e esse é o Leonardo, meu irmão gêmeo, como vocês podem ver. E a Prime, ela é vamos dizer, um resultado de anos de união aqui e de um desejo de buscar por empreender, por transformar a nossa realidade, que isso é um resultado da nossa união. Quando eu falo isso, nós estudamos juntos a vida inteira, né? Tivemos a oportunidade de ingressar na mesma faculdade, no mesmo curso no qual foi fazer engenharia elétrica na USP em São Carlos. E aí, ali dentro do curso da engenharia elétrica, já surgia essa vontade de trabalhar com casas inteligentes, né? De trazer essa tecnologia fantástica, inovadora, que a gente só via em filmes, para a nossa realidade. E isso foi crescendo essa vontade empreendedora, até que no 4º ano da faculdade a gente decidiu começar de fato a colocar isso em prática e dar início à Prime Smart House, que hoje é a nossa empresa. Bom, continuando um pouquinho o que está comentando da nossa história, a Prime ela surgiu com o objetivo de entregar para os nossos clientes, de criar casas inteligentes, né? E a gente foi entendendo um pouquinho melhor como entregar essas casas, o que compõe uma casa inteligente, né? E depois, com esses 6 anos aí já de trabalho, a gente consegue entender que hoje a casa inteligente é uma composição de soluções. E quando a gente está falando de soluções, a gente quer dizer assim, é uma junção de produtos e serviços. Então a gente não vai simplesmente vender um interruptor ou uma caixa de som, vai vender isso já instalado, funcionando, com todas as orientações de uso para o cliente. Então, personalizado, exatamente. Cada projeto que nós idealizamos é de fato para atender uma necessidade com uma solução. Então, dentro dessas soluções que a Prime oferece, nós temos, por exemplo, um projeto para distribuição de internet na casa inteira. Isso vai garantir que a pessoa sempre esteja conectada. E hoje a internet, né, virou uma necessidade básica no nosso dia a dia. Quem não quer uma boa internet, né? Exatamente, você pode ver a gente aqui, esse horário, fazendo live, trazendo conteúdo pessoal, graças à internet.
né? Além disso, nós oferecemos outras soluções que são mais, vamos dizer assim, interessantes, né, mais divertidas, como, por exemplo, sistemas audiovisuais. Então, nós trabalhamos com sistemas de som ambiente, com projeção, com cinema em casa, que é uma solução extremamente encantadora, né? E aí vem a automação residencial, que é o projeto para controlar toda a iluminação da casa, conseguir controlar ar-condicionado, televisão, tudo desde o celular até o comando de voz, que é onde você consegue simplesmente falar com a casa, né? E ela já atende aos comandos. Então, essa composição de soluções vão entregar para os nossos clientes essa casa inteligente, que é uma casa moderna, preparada para o futuro, com tecnologia e bem-estar. E assim, Vocês né, comentaram sobre entretenimento, desculpa até cortar um pouquinho, mas eu acho que talvez um ponto, não entendo muito do assunto, mas vocês podem me corrigir. Também segurança, né? Nós hoje em dia, quem abre mão de segurança, né? Então eu fiquei sabendo aí em algumas conversas com vocês que tem uma questão de programa para acender luz, programa para apagar luz, até quando eu não estou em casa. Então, além, né, lógico, todo mundo quer uma vida confortável, né? Uma qualidade de vida melhor, mas as questões de segurança, né? Câmeras até para mesmo controle e acompanhamento de filhos, por exemplo. Então, tem todas essas questões também, certo? exatamente. Quando a gente fala de uma casa inteligente, né, a gente pensa em todos os aspectos. E aí vai passar de fato pela funcionalidade, como é a internet, pelo lazer, como a gente falou do som, da automação, e obviamente pela segurança. E dentro disso nós oferecemos, por exemplo, fechaduras inteligentes com digital, com reconhecimento facial para poder liberar para a pessoa entrar. Inclusive aqui no nosso escritório é assim, então tem um reconhecimento facial para poder ter o acesso, né? E também as câmeras para você poder visualizar a sua casa, saber o estado, né? Ou mesmo seu ambiente de trabalho a todo momento, alarmes inteligentes. Então, quando a gente fala de casa inteligente, a gente engloba todo esse aspecto, né? Segurança, lazer, funcionalidades, conexão. Mas, assim, um ponto que eu gostaria de trazer aqui, né? É que tudo isso não foi pronto de um dia para o outro, né? Nós simplesmente decidimos, vamos abrir uma empresa que vai fazer tudo isso de uma vez. E é aí que a gente já começa a entrar um pouquinho no tema da live, que é o começo até de como que a gente chegou aqui. Eu gostaria Eu de ia entrar um pouco nesse. perguntar, eu ia te perguntar exatamente isso, porque teve um momento na sua fala que você falou, lá atrás, né? Você estava contando a história de como surgiu, e aí você falou assim, a partir da nossa união surgiu a ideia, surgiu a vontade de montar algo. E aí, essa era a primeira pergunta que eu queria fazer, né? Por que montar algo? Para que empreender num país que é tão difícil, né, de se empreender, e não ser, por exemplo, o CLT de uma empresa de automação que existe por aí? Qual que foi o ímpeto, né? O impulso? Bom, pode começar falando, depois eu. É assim, o momento específico é até um pouquinho difícil de achar. Hoje, a gente olhando na memória, a gente lembra de episódios que foram muito inspiradores. Né? A gente lembra de um episódio de se reunir até em casa de outros amigos que também tinham interesse na época e de montar ainda num Arduino, sabe? Ligar a iluminação pelo teclado do computador, sabe? E já ser uma baita inspiração e pensar sobre nome, né? Teve outro episódio dentro da faculdade que também participou de uma competição de empreendedorismo, onde era uma ideia de você moldar uma empresa ali, o inicial, né? Só a ideia estrutural, que já é um baita de um exercício, né? Na época foi, a gente ainda não tinha nenhuma experiência, né? Mas esses foram abrindo assim o olhar para essa possibilidade. Eu acho que passa um pouco de cada indivíduo, né? Essa questão, essa chama do empreendedorismo. E eu falo isso porque de fato é difícil encontrar um momento exato, mas se você olha para trás, você vê vários momentos que estavam dizendo algo nesse sentido, né? Nós, por exemplo, participamos do Clube de Empreendedorismo da USP em São Carlos, fomos membros, chegamos até a ser diretores do clube. Então, assim, isso já é uma coisa que vai mostrando que, olha, você quer algo a mais, você quer buscar algo onde você está na liderança, onde você pode transformar a realidade com as suas ações. E aí, quando você vai, né, digamos, finalizando a carreira acadêmica, começando a vida profissional, você vê que isso acaba se traduzindo na criação de uma empresa, né, de poder impactar, ter um impacto social, um impacto na vida dos nossos clientes, também dos nossos colaboradores, ter uma empresa que vai realmente trazer algo positivo para a nossa realidade e para a sociedade. E acompanhando isso que o Gui falou, nesse ponto de idade de fazer a escolha, né? Por qual caminho, assim? De uma certa forma, hoje, olhando, eu sinto que
o caminho do empreendedorismo permite para a gente uma liberdade de colocar os nossos anseios, nossos sonhos em prática muito maior do que o CLT. Não acho que você não consegue sonho nenhum com o CLT, não é isso. Mas, assim, são anseios pessoais, cada um consegue ir organizando. No nosso caso, eu sinto que essa até uma certa insatisfação no sentido assim, de constantemente querer por mais, querer melhorar, querer fazer algo grandioso, foi nos levando a essa opção, onde a gente teve a oportunidade de visualizar certas marcas que estavam no mercado operando e a gente sentia assim que poderíamos fazer aquilo, poderíamos inclusive superar resultados do que aquilo estava aparecendo, sabe? Foi motivando uma série de conjuntos. Aí juntou o gosto por tecnologia, o gosto por, tipo, ter essa postura mais inquieta, mais até de liderança, sabe? E aí juntou, tipo, tudo isso no mesmo cenário, foi onde falar, agora é a oportunidade, esse é o momento de E uma começar. vez, só para concluir, e uma vez que você é, vamos dizer, mordido pelo bichinho do empreendedorismo, você já não consegue mais largar. Porque a cada pequeno passo que você dá é uma motivação para continuar, e é motivação para dar o próximo. Você quer conquistar, você quer conquistar. E aí você já não vê mais outra alternativa. O seu sonho é aquele, e aí você vai persistir o caminho inteiro, entendeu? Eu tinha um mentor que falava sobre isso, né? Ele falava que uma vez que você vê, você não consegue desver aquele cenário, né? Não apaga mais da mente. Mas vocês falaram aqui, né? Coisas muito boas, assim, de a questão da empresa para a gente impactar vidas, para a gente gerar transformação, uma questão de realização de sonho, uma vez que você já tinha o tino de liderança. Então, assim, aparentemente, pelo discurso, é tudo sempre muito bonito, muito grandioso, mas eu tenho certeza, e quem nos acompanha aqui sabe que empreender não é sempre esse mar de rosas. O que eu queria entender com vocês, assim, sei que não foi uma única, tá? E se vocês quiserem falar um pouco de várias, mas talvez a que mais impactou. Qual foi a maior dor, né, ao longo desse processo que vocês passaram? Bom, eu acho que, assim, se fosse para falar uma grande dificuldade que, vamos dizer assim, se pudesse já ter, soubesse disso um pouco antes, se prepararia melhor, é a questão de buscar por conhecimento, entendeu? Eu vejo hoje que, pelo fato da gente ter começado juntos, a gente nunca tinha trabalhado antes, foi, de fato, o primeiro emprego saindo da faculdade, aliás, dentro ainda da faculdade, abrindo a empresa. Então, assim, o nível de experiência corporativa era zero, né? E é isso eu acredito que fez, né, claro, com a nossa vontade, fez superar, aprender o ímpeto de buscar, fez superar as barreiras. Mas se a gente tivesse mais conhecimento, tivesse mais experiência, eu acredito que essas dores seriam mais suavizadas, mais controladas, e o crescimento seria, assim, mais fácil de se enxergar, entendeu? Então, eu digo assim, talvez a falta de experiência e de conhecimento foi a maior dor a ser trabalhada e superada. Eu queria completar algo junto com o Gui, porque também é algo resultante da falta de experiência. Eu diria colocar uma outra dificuldade que é a comunicação entre a liderança da empresa, no caso, né? Entre os sócios. Muitas vezes você começa o negócio com outras pessoas, mas independente de você começar sozinho, você também vai ter pessoas para lidar no dia a dia, né? E hoje a gente percebe quanto que é importante você ter uma comunicação clara, uma comunicação até, vamos dizer, gentil, que você consiga conduzir os desafios ali e sempre, né, vamos supor, numa situação que você tem que alinhar uma diferença de pensamento, tentar encontrar no meio termo, mas eu diria algo que, assim, bem falando do início, né? Esse alinhamento inicial de expectativas entre os membros, para se saber seguir uma única direção, né, unidos, é um grande desafio. No começo você não sabe nem como que você traduz, porque às vezes a ideia não está nem clara para você, como que você traduz para os outros. Então, até não deixar só a dor, mas pensar uma sugestão de solução que hoje a gente vê que vai encaminhando muito bem para isso, são, eu diria, duas coisas, né? Para o começo, eu iria sugerir o uso de ferramentas como, por exemplo, um Business Model Canvas, né? Um Canvas de modelo de negócio. Essa é uma ferramenta que você pode sentar, às vezes, fazer com um parceiro, o seu sócio junto, que vai esclarecer a sua ideia de negócio, colocando no papel, é aquela mesma que você está vendo, é a que ele está vendo. Isso permite um alinhamento e um esclarecimento muito forte. E outra questão que, assim, falando de uma maneira até prática, né? Porque cada negócio vai ter um modelo, mas eu diria que ter pelo menos uma reunião semanal
para você conversar de negócio com o seu sócio, com as pessoas que estão desenvolvendo, na parte estratégica, né? Pensar em conversar exatamente. É crucial. Você ficou 2 semanas sem falar um com o outro sobre o negócio, já vai começar a surgir problemas de desalinhamento. Então, eu diria que essa questão da comunicação é essencial. Eu costumo comentar isso com os meus clientes, porque a gente percebe muito, no geral, assim, independente do ramo de atuação, as pessoas investem, que eu digo assim, tanto recursos financeiros como tempo, né, em capacitação técnica, em fazer um novo curso, em aprender uma nova técnica, para implantar ali no dia a dia. E principalmente nas fases iniciais, muitos acabam abrindo mão do que vocês acabaram de falar, que é o tempo para fazer a gestão. E principalmente quando não é uma pessoa só, e são duas, e é muito normal cada um. Talvez, né? Vocês são irmãos, então pode ser que alguns pontos sejam muito semelhantes, mas existem sócios que às vezes não têm, né, o grau de parentesco. Então, cada um tem um hábito, tem um costume, tem uma doutrina a ser seguida. Então, é interessante vocês trazerem isso, dessa dedicação do tempo, porque às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu estou no começo, eu não consigo investir talvez numa consultoria, porque pode ter aquele conceito de que é caro, eu não consigo investir num curso, uma faculdade de administração, por exemplo, mas talvez não seja necessário um investimento financeiro tão alto, né? Requer investimento de tempo, como vocês falaram, talvez colocar ali na agenda para que uma vez por semana, talvez uma vez a cada 2 semanas, seja dedicado um tempo para isso. Seria mais ou menos por aí a dica. Exatamente. Eu acho que assim, quando você está no começo, você está tão envolvido, né, pela paixão, o sonho de construir a empresa, que você acaba agarrando muito nas atividades mais visuais, que são as operacionais, o que é essencial para o negócio. No entanto, um perigo, né, desse começo é de fato você acabar não dando a importância necessária para as atividades estratégicas, que é o que a gente está falando agora, né, de pensar no negócio, discutir aonde que eu vou melhorar, aonde que eu vou ajustar aqui as minhas ferramentas, os parafusos, para minha máquina ficar melhor, entendeu? E se você está no começo, já coloca isso na sua agenda desde o princípio, ó, eu vou tirar sempre 1, 2 horas aqui só para pensar na minha estratégia. Eu tenho certeza que a aceleração de crescimento é muito maior, entendeu? E um outro ponto que vem junto de resultado muito positivo desse foco e continuidade num tempo de estratégia, não é só acelerar o negócio a se desenvolver mais rápido, mas é também desenvolver mais seguro. A jornada de empreender, uma das coisas que é outra grande dificuldade é a oscilação de altos e baixos. Você vai ter momentos que estão excelentes, depois no dia seguinte ansioso, depois está tudo bem. Isso não é só no começo. Não, acompanha quase que diariamente. Então, quando você tem esses momentos para ter alinhamentos, para manter o time unido, para manter o time coeso do plano, todo mundo centralizado no foco, isso daí dá também uma segurança maior, tanto psicológica, falando, ó, tô junto com o meu time, estamos juntos no objetivo, mas também uma segurança de negócio mesmo. Você pode antecipar, às vezes, um vazamento de caixa, um plano que não está dando o retorno esperado, avaliar se está indo bem ou não. Você antecipa antes de chegar aquele problema ficar enorme, que vão ter diversas situações que, às vezes, algo que você não prestou atenção se acumulou num grande problema. Então, ter o tempo estratégico vai garantir não só um crescimento mais rápido, mas também mais seguro. Uma proteção, né, maior. Perfeito. Bom, pelo que a gente conversa, pelo que eu conheço da Prime, vocês hoje já estão um pouco mais distantes das fases iniciais, onde vocês engatinhavam. Hoje, graças a Deus, vocês já estão voando aí, já estão rumo ao 7º dígito de faturamento. E aí eu queria também fazer uma pergunta aqui que eu acho que eu vou pegar um pouquinho vocês. Mas falamos de dores, mas e os sabores, né? E as glórias? E aquele gostinho gostoso do começo que dá aquela saudade? Tem alguma coisa que ficou lá atrás e às vezes fala assim, ai, como eu queria ter trazido aquilo, mas enfim, a empresa cresceu e não teve como. Eu falando assim, uma excelente pergunta, eu acho que de fato é uma pergunta que faz a gente lembrar dos bons momentos, e eu acho que assim, tem uma coisa que é muito particular minha e do Léo, mas cada pessoa acaba tendo isso, né, dentro dessa sociedade e tal, mas falando um pouco da nossa experiência, que é ter aquele fim de expediente onde a gente consegue compartilhar as nossas ideias e principalmente manter o sonho aceso, sabe? É aquele que, nossa, a gente quer chegar lá. E aí quando você chega, você comenta, você realça isso.
Ó, a gente estava 2 meses atrás, a gente estava pensando em chegar nesse lugar, a gente se propôs a isso, colocamos meta, batemos as metas, estamos aqui. Qual que é o próximo lugar? E isso a gente faz desde o primeiro dia da empresa até praticamente hoje, assim, com exceção raros dias, né, vamos dizer assim, mas é um ritual nosso de sempre acabar o dia conversando, mas numa direção mais motivadora, numa direção de saber que um está com o outro, de compartilhar forças ali, porque eu acho que isso mantém a motivação alta, mantém essa chama do empreendedorismo acesa, que é o que acaba nos guiando, nos dando força para ir buscar ali vamos pensar assim, as tarefas necessárias, as metas, né? E alcançar os objetivos que a gente tem do trabalho. Esse ponto que o Gui falou realmente tem um peso pessoal assim muito grande pra gente, sabe? E falando, tá, para complementar a resposta de uma perspectiva talvez mais assim, para além de nós dois, né? Eu acho que uma das grandes glórias que a gente vê é conseguir ver hoje uma equipe coesa, uma equipe que tem uma cultura forte, comprometida, uma equipe que quer alcançar resultados e muitas vezes traz até ideias melhores do que as nossas para discussão. Então isso vai complementando em motivos de orgulho, motivos de satisfação. De você, pô, tô com uma equipe legal, tô com uma equipe comprometida. Isso também a gente vê como resultado de um trabalho de construção de cultura dentro da empresa. É algo que, no início, por às vezes só os sócios, só tentando com a cara e a coragem, ainda não fica tão claro, às vezes, por exemplo, a cultura, o que você está construindo ali. Mas no momento que você começa a ter que lidar com mais pessoas, ter conhecimento sobre essa cultura, conscientizar e construir ela, depois dá essa grande satisfação assim, de você ver um time comprometido com o resultado. E assim, até falando um pouco, né, das glórias quando você fala, eu acho que é muito importante ter esse olhar pro negócio e conseguir avaliar aonde você acerta e aonde você erra. Então, e aí que é importante aquele tempo lá de estratégico, porque é nesse tempo que você vai fazer essa avaliação. E falando um pouco disso, a gente passou, né, ano passado, 2023, foi um ano muito interessante, onde a gente conseguiu aprender uma série de questões de cultura, e isso foi fundamental para deixar o time mais engajado, pessoas que querem que a empresa cresça junto e você vê a entrega delas. Então, o time ficou mais enxuto, mas extremamente mais eficiente. Nós tivemos um crescimento maravilhoso no ano passado, com uma equipe menor do que era em 2022. Então, quando você coloca no papel isso e analisa, aí que você vê que, ó, tive glória aqui, a gente se propôs a fazer isso, trouxemos o time junto nessa missão e alcançamos nossos resultados. E é legal você comentar isso, porque tem muitas pessoas que pensam que assim, a empresa crescer é sempre uma crescente nos números, né? Então, seja faturamento, seja equipe, seja tecnologia, seja investimento, e às vezes não, é o que você está falando, né? Com um bom planejamento estratégico, às vezes uma movimentação de reduzir, por exemplo, o time, faz com que a sua eficiência aumente, né? Então, não necessariamente, tem muitas pessoas que me perguntam sobre os indicadores, né? Como que eu meço que eu estou crescendo? E aí tem essa visão de que tem que ser sempre mais, e não necessariamente. Então é legal você trazer esse exemplo de que vocês mesmos, né, de uma situação já mais madura da empresa, passaram por um momento de redução de time, de uma reestruturação aí, para conseguirem alcançar os objetivos. E outra coisa que eu queria comentar também, a gente fala muito aqui sobre gestão humanizada, e o que é muito gostoso de trazer vocês aqui é porque na fala de vocês, a gente percebe muitos, né, componentes de uma gestão humanizada. Então, 2 pontos que vocês falaram que me encanta de ouvir, é primeiro essa questão da glória ser essa paixão de início de relacionamento, né? Eu acho que esse sentimento, vocês sabendo nutrir ele e trazer para os tempos atuais, é muito dele que traz essa humanidade, né? Esse olhar com paixão pelo negócio, não só os números pelos números, mas você entender ali que você tem pessoas, né? E que você precisa, né, saber lidar com essas pessoas. E a outra coisa que vocês falaram é sobre essa questão da essência da cultura. Eu acho que a gente percebe, né, muitos líderes que às vezes ficam tão obcecados pelo controle, né, querem um número, querem um resultado a qualquer custo, que perdem valores muito ricos da cultura, né? Então eu acho que é muito bacana de ouvir vocês. Então é o que eu sempre trago, eu acho que é a concretização do que eu sempre falo. Você não precisa ser rígido com pessoas, com processos, para você alcançar
né, os teus objetivos, você consegue fazer isso de uma forma humana e flexível. Então, eu queria dar os parabéns aqui, acho que é muito importante a gente ter bons exemplos e boas referências de que isso é possível. E aí, só puxando aqui, eu acho que vocês já deram alguns spoilers, mas eu acho que vale a pena eu perguntar isso e matar a curiosidade. Sei que não existe, infelizmente, mas se existisse uma máquina do tempo, e aí vocês dois pudessem entrar nessa máquina do tempo e voltar lá atrás, primeiro vamos lá para trás. O que que fariam diferente? O que que mudariam aí que talvez não seria igual? Olha, essa pergunta é muito boa mesmo. É tanta coisa que vai passando na cabeça. Eu acho que, assim, se eu pudesse dizer uma coisa que, de fato, como você disse, acabei até adiantando isso, que é algo que eu acho que seria crucial, é de fato dedicar mais tempo para conhecimentos e aplicar isso na parte estratégica. No começo, como eu falei, a gente acaba muito envolvido ali pela paixão do negócio, pela operação. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo o meu negócio crescer, que aí você fica preso no operacional. E quando você não percebe isso, você só está trabalhando para a empresa. Você não está trabalhando para fazer a empresa crescer. Entendeu? E aí você acha que isso não precisa. Então, assim, se eu pudesse voltar para falar com o Gui e o Léo do passado, que estava começando lá, eu falaria muito nesse sentido. Dedique tempo para conhecimento e aplicar este conhecimento, principalmente na parte estratégica. Eu acho que isso faz, como a gente falou, acelera o crescimento e garante que ele seja mais seguro, mais planejado, mais bem avaliado, entendeu? Então, isso é algo que, de fato, hoje a gente já tem uma noção melhor de planejamento, uma clareza melhor dos nossos números, das nossas metas, e aí você fala assim, nossa, se eu tivesse isso antes, aonde eu já não estaria aqui hoje, entendeu? Então, eu acho que isso seria uma orientação que, para qualquer empreendedor começar, não despreze o conhecimento pela sua força de vontade. A força de vontade ela tem que ser direcionada e bem distribuída de forma inteligente entre a sua operação, entre a sua estratégia, entre o seu improvement, né, a sua melhoria de conhecimento, de parte técnica, entendeu? Eu acho que seria muito nesse sentido a minha orientação. Completar um pouquinho da resposta que ele deu e primeiro agradecer pela consideração que você fez para a gente. A questão é algo que é de fato um valor que a gente tenta carregar e promover continuamente nessa gestão mais humanizada, que a gente acaba carregando a gentileza como um valor. Porque mesmo você vai ter que dar feedbacks positivos e feedbacks às vezes corretivos ali, mas você fazer isso de maneira assertiva e gentil, você sai com um colaborador muito mais engajado e motivado a melhorar do que humilhado e com raiva, com alguns sentimentos negativos, né? Então, isso tem muitos pontos positivos de você ter conseguido, até mesmo para um desenvolvimento pessoal, da gente também saber lidar com as nossas emoções, lidar com as nossas frustrações, quando não é exatamente, né? Isso é muito importante. Mas aí, voltando para a resposta, né? Eu acho que complementando isso com o guia, a questão específica do conhecimento, eu acrescentaria algo que é o seguinte: a empresa, quando a gente começa, muitas vezes pode começar sozinho, pode começar em 2, 3 pessoas, né? Mas ela tem sempre um caminho. Às vezes você pode criando um produto novo, criando uma tecnologia, mas um negócio, uma empresa, uma organização, ela tem um caminho estruturado já de crescimento. Isso, independente do modelo de negócio, você vai estar ali crescendo, às vezes, de uma pessoa para duas, para três, para cinco, para 10. E às vezes para 20, e assim vai por diante. Toda empresa tem potencial de crescer muito. Mas esse caminho ele é muito característico. Às vezes a gente, por falta de conhecimento, né, acha que o meu negócio é único, eu vou ter que aprender a fazer. Já tem muitas referências positivas de como passar por cada caminho, como passar por cada estágio, qual ferramenta é ideal. No começo, é essencial a força de vontade, o comprometimento, o engajamento do time que está ali fazendo, são coisas essenciais. Mas depois, só isso não é o suficiente para você passar para os próximos degraus, para os próximos níveis. Você vai começar a precisar entender o que é liderança, você vai precisar entender o que é cultura empresarial e conseguir delinear toda essa sua cultura alinhada com os seus valores internos, mas também com o que dá resultado dentro de uma organização. Porque às vezes você quer reinventar a roda e você está errando.
Na verdade, você tipo, já tem modelos validados de quais são os pontos de cultura, comportamento, de liderança do time que dão certo. Então, entender em qual estágio você está e quais são as ferramentas adequadas para esse estágio é fundamental para você conseguir fazer transições de segurança entre cada estágio. Porque é normalmente nesse período de transicionar de um estágio para o outro, quando não feito adequadamente, que pode se ocorrer até o risco de quebrar, entendeu? Então, acho que essa ideia, essa noção clara. Esse momento de transição de nível da empresa é aquilo, quando você dá sócio para os primeiros funcionários, e aí você vai chegar em 10, depois de 10 para 20, depois de 20 para 40. Cada, né, passo, nível da empresa, essa vai passar por uma transição. Isso vai ser turbulento, é inevitável que seja turbulento. Mas quanto mais organizado, uma gestão mais clara, mais bem direcionada, uma cultura empresarial forte, faz com que isso flua de uma maneira mais azeitada, né? Ela flui mais bem organizada e aí você tem resultados melhores. Exatamente. Perfeito. Pode... Pode falar. Não, pode concluir. Eu ia comentar, só que assim, é mesmo isso, sabe? Você conseguir entender quais são as ferramentas ideais de cada momento, vai te, inclusive, te impulsionar a transicionar para o próximo com mais segurança e também com mais velocidade, com mais celeridade. E mais lucro. Perfeito. Também. É importante. É mais dinheiro no bolso, é para isso que nós estamos aqui. Até mesmo vamos dizer assim, na nossa experiência, a gente passou por esse crescimento de tamanho e depois uma redução e uma melhora na eficiência. Então a gente dá muito exemplo de tipo, estágios da empresa através do número de pessoas. Mas é a mesma coisa quando a gente for pensar nos números, nos resultados. Você vai ter uma operação que fatura 100 mil, vamos falar no ano ou mesmo no mês, é um tipo de operação. Se você vai aumentar 10 vezes para 1 milhão, aí já é outro tipo de operação, outras ferramentas, até mesmo outras estratégias. Então, tipo, não é só para o tamanho do time vai ter cada ferramenta, também para o tamanho do faturamento, vai ter o tamanho da operação, às vezes do tamanho de cidades que você atende, tudo isso vai ter nessa avaliação. E só uma coisa que eu gostaria até de acrescentar nisso, é assim, é muito válido, isso eu falo para todos os empresários, todos os empreendedores, né? Desde o cara que está só com a ideia até a pessoa que já está num nível bem maior, né? Uma empresa num alto nível de faturamento, alto nível de colaboradores, mas mantenha o nível de conversa com outros empreendedores também. Você tem que ter esse feedback, essa troca de ideias com outras pessoas, porque você vai perceber que muitas das pessoas passam por exatamente as mesmas dificuldades. Então é fundamental essa troca de figurinha, você ouvir o outro, saber qual é a dor dele. E isso é muito frequente. Às vezes a gente vai conversar com outro empresário, amigo nosso, o cara fala uma situação que eu falo, meu, você está contando da minha empresa? Porque não é possível, eu passei exatamente por isso. Entendeu? Então é fundamental essa troca de ideias, de experiências para enriquecer e também começar, às vezes, até adiantar algumas situações, você se prepara antes de passar por elas, entendeu? É isso aí. O nosso tempo está super estourado aqui, mas o que vocês estavam falando era tão rico que eu não consegui nem interromper. Eu falei, a gente queima um pouquinho aqui e não tem problema. Então, para a gente só finalizar, é óbvio que vocês virão outras vezes aqui, porque ficaram vários assuntos ainda para a gente abordar, mas para a gente encaminhar essa live de hoje aqui para o final, cumprindo aí a nossa promessa de fazer lives aí de 30 minutos, para que as pessoas consigam conciliar a rotina, né, pós-trabalho, em casa, e ainda conseguir compreender e pegar um pouquinho de conteúdo de qualidade aqui, eu vou encaminhar aqui para a derradeira, tá? Então, entrando aí na mesma máquina do tempo que nós fomos lá para o passado e falamos com o Guilherme e Leonardo lá do passado e demos alguns puxões de orelha, e aí agora a gente pega essa mesma máquina e a gente vai lá para o futuro. Aonde a Prime estará, né? Qual é o cenário que nós chegaremos? Onde vocês almejam estar? O que vocês pretendem alcançar? Qual que é o cenário aí do futuro? Bom, essa parte é bem gostosa de responder. Eu acho que isso tem que ficar na cabeça de todo empresário, desde o primeiro dia, ele tem que ter o sonho lá na frente, entendeu? Eu acho que esse sonho ele tem que estar muito claro e, claro, vivo principalmente, aceso essa vontade, então isso é fundamental. Agora, falando um pouco da Prime, eu acho que assim, o que a gente almeja é poder, de fato, começar uma expansão. Primeiramente, organizar bem a gestão da empresa, para que nós tenhamos uma empresa
que seja cada vez mais lucrativa, mais organizada, mais bem gerida, né? E aí, a partir desses momentos, com isso acontecendo, concomitantemente, nós queremos expandir. E quando eu falo expandir, é começar primeiramente nas capitais nacionais, então começar a atender com mais força em São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, todos os outros estados, chegar nas capitais mesmo, e a partir disso, né, o nível de franqueamento, e depois ser usado a ponto de partir para o nível internacional. E aí começar por América Latina, China, Estados Unidos, e aí começar de fato uma expansão a nível internacional, porque nós entendemos que o nosso negócio é a casa do futuro. Então, se a gente está falando do futuro, vai ser a casa daquele momento. A gente vai ter muito mercado para expandir, para atender e trazer sempre tecnologia de uma forma a impactar positivamente na vida das pessoas. Complementando isso que disse, que até porque é uma perspectiva assim muito de anos de trabalho que a gente quer construir, e são anos de trabalhos aqui no estado de São Paulo, no Brasil e eventualmente no até internacional, mas trazendo para um pouco mais assim de algo mais prático e real, né? Hoje, esse ano de 2024, a gente começou com um planejamento estratégico bem intenso, que tem nos ajudado a manter essa meta, atingir resultados excelentes, manter o time vivo e confiante, comprometido no trabalho, né? E a gente estabeleceu uma visão que traz, para além de, assim, de um sonho, traz números e datas para acontecer, traduz num número real. E a visão que hoje nós temos para a Prime é ter os nossos próximos 5 anos com uma média de crescimento de 25% ao ano. E a gente quer chegar no ano de 2028 faturando 5 milhões de reais no ano de 2028. Então é um número que assim, vai nos tirar da zona de conforto. A cada ano é um estágio de dificuldade, vamos dizer assim, um pouco a mais, porque crescer 25% do ano passado é um desafio, mas desse ano já crescido vai ser um desafio um pouco maior. E aí tem vamos dizer assim, um segredo por estabelecer uma meta real para os próximos 5 anos, que é um tempo considerável. Com isso, você consegue estabelecer assim, um lugar que você quer chegar, que aí dá clareza para você, para suas ações que você vai querer, e também dá assim, um desafio que você não vai bater a meta desse mês e sentar no sofá e falar, tá tranquilo. Porque você sabe que você tem sim, um resultado de 5 anos para chegar. Então, isso mantém. Ó, esse mês a gente conseguiu, com muito trabalho, muitas bênçãos também de Deus, atingir a meta no dia 7 de fevereiro. A meta do mês foi fechada. E só que não paramos. Continuamos o foco. Por quê? Porque não é mais o resultado do mês de fevereiro. É o resultado que a gente quer para daqui 5 anos. Então, isso mantém o time coeso. Dá uma visão ampla e mais realista de onde a gente quer estar também. Maravilhoso, é isso aí. Agradeço imensamente todas as palavras e todos os ensinamentos de vocês aqui. Já traço um compromisso aqui que quando a Prime estiver alcançando aí a América Latina, as Américas, as Europas, estaremos aqui fazendo uma live falando sobre todas essas conquistas. É óbvio que eu não vou esperar até lá, vocês virão aqui mais vezes porque eu vou abusar e vou convidar. Então, eu queria agradecer muito quem esteve aqui com a gente até agora, assistindo. Se você gostou, achou o conteúdo interessante, gosta dos meninos, acompanha eles aí, me acompanha, toca aí no aviãozinho, essa live vai ficar gravada, vai ficar ali no nosso Instagram, então compartilha com as pessoas, nos ajude a fazer esse conhecimento chegar, eu acho que tanto meu quanto deles, o propósito, como eles falaram, é impactar vidas, né? Então nos ajude a chegar o quanto mais pessoas possíveis que se interessem pelo assunto, que às vezes querem empreender, mas tem medo, está inseguro, começou, está pensando em desistir. Então, para que as pessoas percebam que esses medos, essas aflições, essas dificuldades são comuns e elas são superáveis, né? Isso que é o que mais importa. Meninos, fica aqui meu agradecimento, minha gratidão pelos ensinamentos de vocês e fica já o convite para a gente alinhar uma próxima para vocês estarem aqui e a gente falando um pouquinho mais sobre tudo isso que vocês podem nos passar. O convite já está aceito, pode chamar, com certeza, conta com a gente. Para a gente isso é muito especial, porque até assim, complementando um pouquinho, contando a nossa história, dá para a gente lembrar ainda na memória episódios de estar lá no auditório da USP, vendo palestrantes que tinham aberto sua empresa e lembrar de como que aquelas, às vezes, aqueles poucos momentos, aquela pouca
história ali que deu tempo de contar já motivava demais. Então a gente poder distribuir um pouquinho disso e ser essa referência para outras pessoas, a gente sabe o quanto que é poderoso, sabe? Então também fica um enorme agradecimento pela oportunidade. Pode contar com a gente sempre que você precisar. Com certeza a gente vai estar aí mais vezes para poder crescer juntos, trazer mais conteúdo de qualidade e se desenvolver todos juntos. Eu acho que isso é o mais importante. Viu? Muito obrigado. É isso, meninos. Além do meu obrigado, os parabéns pelas conquistas, pelas superações, por vocês chegarem até onde vocês chegaram e os meus desejos de que todos os planos e os objetivos aí sejam conquistados. Pessoal, boa noite. Obrigada para todo mundo que acompanhou até aqui. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.